Primeiramente, bom dia. Olha, mas, na verdade, no meu currículo ali se colocou só de consultoria, mas eu acho que o que eu menos faço é consultoria atualmente. E eu tive uma conversa com o pessoal do Fórum dos Conselhos Profissionais, no qual o Conselho Regional de Farmácia participou, e eu acho que é muito por isso que eu estou aqui, para conversar com vocês sobre as novas demandas e o que está alterando nas profissões. Como é que eu faço aqui? É só para passar? Perfeito. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender e nos colocarmos na posição é o que é mindset. Alguém já ouviu falar em mindset? O mindset, para mim, é a mentalidade, a maneira do que a gente se comporta frente às situações e a maneira de que o nosso pensamento ele age por reflexo. Né? Alguém já leu o livro Poder do Hábito? A nossa mente ela tende a querer descansar, e o hábito ele faz isso. Que quando a gente tem o hábito de fazer alguma coisa, quando a gente dirige, a gente não pensa no que a gente está fazendo, a gente faz isso automático. Então a ideia dessa apresentação talvez seja muito mais a gente perceber como que a nossa mente se comporta no mundo de hoje e como talvez a gente tenha que reprogramar ela a pensar para que a gente esteja mais adaptado. Então, mais do que falar de tecnologia, mais do que falar do que está acontecendo, mais do que falar qual que é a novidade do momento, é a gente reprogramar nossa mente. Isso vai ser muito importante para que a gente consiga sempre ir evoluindo e acompanhando essas mudanças sociais. Por quê? Então, primeiro a gente vai falar de evolução. E pensar na evolução. O ser humano ele vem numa evolução lenta e gradual, e essa evolução, aos poucos, ela vai acelerando. A gente marca os períodos por revoluções industriais. E essas revoluções industriais, elas não aconteceram assim. Um ano tal, uma revolução, ela passou. São as descobertas, acho que o Anderson falou um pouco disso, né, que elas vão aparecendo, vão tomando conta do mercado, alguma coisa já está acontecendo, não chega em todo mundo, ela vai se espalhando. Mas o que é interessante a gente perceber? Que essas revoluções industriais, elas eram muito mais espaçadas. A gente começa no século XVIII, quando vem as máquinas a vapor, a gente tem lá para o século XIX, no início do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, a segunda revolução industrial. Alguns falam do petróleo como fonte de energia, mas outros falam sobre a chegada da eletricidade, e isso também é gradual. Na década de 70 começam a chegar os robôs e os computadores atuando na produção. Depois disso, a internet chega e está presente e começa a conectar o mundo inteiro. E atualmente a gente tem a internet das coisas, a gente tem nanotecnologia, que são tecnologias muito mais avançadas daquilo que a gente tinha. E essas tecnologias vão revolucionando, vão impulsionando bastante o que está acontecendo. O que a gente percebe? A gente percebe que esses saltos tecnológicos, eles nos trazem evoluções, e eles estão cada vez mais rápido. Eu trouxe alguns números para vocês entenderem o que é. Na época da primeira revolução industrial, as pessoas tinham que ter, dentro da sua produtividade, 16 horas por dia. Na segunda passa a 8, e na terceira passa de 6 a 3. Ou seja, a gente está ficando mais eficiente. Mas ao mesmo tempo que a gente está ficando mais eficiente, isso nos exige mais também. Por quê? Porque a gente tem que produzir mais. A nossa sociedade é muito mais ansiosa porque a gente tem um contato a todo tempo, a todo momento de todas as coisas, a gente tem acesso a toda a informação, então a gente começa a ficar mais eficiente e mostra que a nossa eficiência está aumentando, mas a gente tem mais coisas, cada vez mais coisas para fazer. Aí chega, dentro desse contexto todo, a globalização, para melhorar com tudo. A gente não tem mais um acesso pessoal, a gente passa a ter um acesso global. Alguém aqui tem algum parente que mora fora do Brasil? Como é que a gente conversa hoje com esse parente? Online. Não é nem mais o Skype que a gente tinha, a gente conversa no celular. Isso aproxima. Isso vale para o mundo de negócios. Isso vale para fazer uma compra. A gente acessa um WhatsApp da empresa da China. Então a globalização ela traz de que a gente se junta. Na medida que o mundo passa a ser não mais redondo, ou seja, está lá do outro lado do mundo, ele é plano, e não é aquele negócio da Terra plana, né, que estão dizendo ultimamente. Mas as pessoas estão mais próximas, estão mais do lado. Então a competição que eu tenho, ou a solução que eu posso achar para o meu negócio, ela está do meu lado. Eu não posso mais pensar localmente, eu tenho que começar a pensar globalmente. Esse modelo aqui eu achei fantástico, do evento da farmácia, e eu participo de vários eventos de empreendedorismo, eu fiz parte da Confederação Nacional de Jovens Empresários, e existe uma confederação dos países do G20 de jovens empreendedores também, e a gente não vê tanto isso assim, essa evolução. Mas se trazem esses conceitos de fora.
como que está sendo os eventos de tecnologia, como estão sendo os modelos, os painéis. Então a gente tem que estar mais atento, dentro do nosso mercado, o que eu posso absorver do que está acontecendo fora. E o meu acesso ele é muito mais rápido. Hoje em dia, como eu falei da Revolução Industrial, a gente já tem a internet das coisas. Já ouviram falar nessa expressão? Está tudo conectado. O meu GPS está conectado com a minha movimentação, o Google já sabe quando eu estacionei o carro, ao mesmo tempo conecto um caminhão, eu posso conectar o meu computador, eu tenho o meu servidor, está tudo conectado, ou seja, a gente passa a ter mais informação das coisas. Tudo à nossa volta se conectando, e aí a gente pensa isso evoluindo cada vez mais rápido, a nossa roupa daqui a pouco tem chip, a comida daqui a pouco tem um chip, e isso está processando, internet 4G, 5G, capacidade de processamento aumenta. As informações vão aumentando e a gente começa a pensar, e daqui a pouco surgem novas soluções para tudo. Essa é uma evolução da década de 60 para cá, com 4 quesitos. Dentro dos usuários, naquela coluna mais de cima, o valor que ele entrega para a sociedade, as tecnologias que foram aparecendo aos poucos e quem são os líderes dentro disso tudo. Vocês percebem aquele 10 na 2, 10 na 4, são as capacidades de processamento de dados. Olha a velocidade exponencial que a capacidade de processamento de dados nos traz. Isso quer dizer que o nosso celular, que o nosso equipamento, alguma coisa, vai ter mais dados e a gente precisa utilizar isso em prol do nosso negócio, em prol do nosso trabalho, em prol da nossa atividade. Quais são as informações que não são necessárias? A gente traz o Big Data aí, que são as grandes informações, como que a gente tem que coletar, como que a gente tem que lotear e segmentar essas informações para que elas nos tragam alguma coisa. Porque a gente tem dados, os dados não nos dizem nada. A gente coleta esses dados, transforma esses dados em algumas informações interessantes e elas ainda não nos trazem nada. A gente tem que trabalhar dentro dessas informações para trazer inteligência e gerar os projetos, essas ações, para aproveitar delas. É um mundo, então, a partir disso tudo, onde aumenta muito o nível e a necessidade de inovação. Que é entender quais são as dores para a gente sanar essas dores. Às vezes são dores percebidas, é verdade, mas às vezes são dores que não se percebem. Já não dizia o Henry Ford, se eu quisesse fazer o que os meus clientes achavam que queriam, eu teria feito cavalos mais rápidos. Eu não teria inventado o carro. Mas, ao mesmo tempo, quando ele criou, era uma necessidade que se tinha e aquela inovação foi absorvida. Então, a gente não pode só criar ou fazer uma coisa nova se aquilo ali não for uma dor que venha a ser percebida pelas pessoas. E aí, a partir daí, a gente faz alguns recortes para entender como é que empresas tão grandes, e eu acho que a maioria de vocês conhece essas empresas, conseguiram sair do mercado, conseguiram não entender como a velocidade das mudanças estava acontecendo, e chega um ponto do presidente, o CEO da Blockbuster em 2008, dizer: o Netflix não está nem no nosso radar de competição. Ele falou em 2008, né? Olha o que aconteceu em 2008. Em 2 anos ele estava fora do mercado. Porque ele não entendeu, isso aí não acontece. Eu me lembro no início, quando inventaram o BlackBerry, e aí veio o iPhone com a tela touch, eu digo, touch eu não vou querer. Não, isso aí é uma coisa muito ruim. Acabou, não existe mais teclado, a gente nem enxergava aquele negócio do BlackBerry, né? Então as pessoas têm que entender quais são as modificações e estarem atentos, porque isso é rápido. Nós estamos falando de uma grande companhia mundial e que quebrou em 2 anos. A gente está falando de mudanças de conceitos através da tecnologia. A gente fala do Uber como uma empresa de transporte que não tem carro, o Facebook com produção de conteúdo, que não produz nenhum conteúdo, são as pessoas que trocam esses conteúdos. A Alibaba não tem armazém, ela trabalha com terceirização na venda dos seus produtos. O Airbnb não tem um apartamento. A gente está falando não mais de posse, a gente está falando de usabilidade, usufruto. Eu não preciso ter um carro, eu preciso usar o carro. 90% do tempo meu carro fica parado. O que eu faço? Aplicativo. Muda o conceito disso tudo. E o pensamento, às vezes, do nosso negócio, na nossa área, na farmácia, na saúde, é o que de repente está acontecendo que eu posso fazer diferente? Qual é o conceito que, às vezes, que eu preciso mudar? A tecnologia nos traz, inclusive, uma velocidade de acesso às novas tecnologias e às novas soluções, quando elas são pertinentes. Aqui são algumas observações de quanto tempo, quantos anos demorou para cada um desses produtos atingir 50 milhões de usuários. E às vezes são as necessidades que a gente nem percebe que existem, né? Vocês vejam um Pokémon.
Pokémon em 20 dias era uma febre mundial, as pessoas estavam com o celular andando na rua sendo assaltadas aqui no Brasil porque eles achavam que era legal aquilo. Então isso está aumentando, isso mostra a capacidade que a gente tem na entrega de soluções, ou a capacidade, a velocidade da gente receber alguma solução de fora. Ó, tem uma solução boa, ela surgiu. Se eu esperar 20 dias, daqui a pouco o mundo inteiro já está usando, eu perdi essa oportunidade de fazer diferente. Trago de novo então, aqui a pirâmide de Maslow, das necessidades das pessoas, né? A gente parte das necessidades fisiológicas, até de autorrealização. A gente tem o mesmo conceito que foi trazido das novas necessidades que a gente tem, antes mesmo das fisiológicas, e a gente consegue, inclusive, tentar fazer um encaixe de todas essas redes sociais, e o que nos faz estar cada vez mais dentro das redes sociais, com as soluções com essas novas soluções que chegaram dentro da nossa sociedade. Elas atendem alguma coisa nossa. A gente utiliza, o LinkedIn é cada vez mais utilizado, vocês para usarem e se conectarem, usam muito mais profissionalmente o LinkedIn, por exemplo. Vou pedir para passar um vídeo. Esse vídeo eu acho que é muito interessante, vale a pena prestar atenção. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90 a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025.
Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Esse vídeo está na internet. Eu não sei nem porque eu estou aqui, não podia mandar só vídeos. Vocês podiam assistir vários vídeos que eles dizem muito mais rápido aquilo que a gente quer dizer. Mas então isso traz para a gente um mercado muito mais desafiador. Para a gente entender o que está acontecendo, quais são as mudanças que podem vir a acontecer também. É o que se chama de mercado VUCA. Tem volatilidade, o U não é de incerteza, né, mas é uma expressão em inglês, complexidade e ambiguidade. É difícil a gente entender de fato. Ela fala, eu conversei com engenheiros da Volkswagen, estão assustados. É pouco científico o vídeo, né, mas ele nos traz algumas percepções da velocidade que isso está mudando e o que pode acontecer e como a gente não pensava que essas soluções eram possíveis. O mercado que se diz, né, que 65% das crianças atuais vão trabalhar em empregos que não existem, assim como a gente trabalha hoje em empregos que não existiam há 20, 30 anos atrás. A gente tem um mercado totalmente inclusivo e digital e que cresce muito a inclusão digital no mundo inteiro. Isso quer dizer que tem mais gente entrando dentro dessa comunidade e mais gente participando dentro dessa comunidade, seja para trabalhar, seja para consumir. É um crescimento exponencial. A gente tem bilhões de pessoas no mundo, é verdade. Vocês vejam lá, a utilização de mobile, por exemplo. Mais de 100 milhões de pessoas em um ano entraram através da internet, através dos dispositivos móveis. Antigamente nem celular a gente tinha. Antigamente a gente jogava
O jogo da cobrinha no celular. E hoje a gente se comunica com o mundo inteiro e tem acesso. E a maior quantidade de consumo e de uso de internet e redes sociais é via aplicativos móveis. Se vamos falar do varejo, será que hoje as pessoas não compram muito mais, vão comprar remédios pelo celular? Eu tenho uma empresa de comida congelada, a maioria dos acessos ao site de compra é para o celular. A gente não fica mais no computador. Então, todas essas novas informações a gente tem, e pensa que está lá, Brasil, 73% da penetração na internet. A quantidade de acesso à informação e de acontecimentos por minuto na internet é gigantesca. E essa apresentação vai estar disponível para vocês podem fazer a comparação de alguns acessos, né, de algumas informações que estão ali constantes. Mas é muito importante a gente entender como isso muda em 2 anos e como aumentou o acesso, o que isso pode impactar dentro do nosso mercado. Para terem uma ideia, 50% da população mundial ela é jovem, tem menos de 30 anos. Os jovens que estão chegando agora, a nova geração, ela prefere ter acesso à tecnologia do que o olfato. Não serve para nada, cheirar também, né? 2/3 das pessoas pegam informações das redes sociais, ou seja, redes sociais, elas nos trazem, produzem conteúdo, não é o que o Facebook diz. 93% das decisões de compras são influenciadas pelas redes sociais. Temos que estar presente nisso. Algumas curiosidades, até 2020, 3/4 do uso do celular será com vídeos. Veja o que o vídeo traz para a gente de informação rápida, né? Muito mais do que eu falei aqui o tempo inteiro. Mais pessoas têm mobiles do que escovas de dentes, a gente não precisa mais escovar os dentes, daqui a pouco a gente vai botar só prótese. Para vocês terem uma ideia, uma maior taxa de crescimento no Twitter são dos vovôs. Ou seja, a internet não é só mais para os jovens, né? Aquela coisa digital para quem nasceu. E o LinkedIn, que é um meio profissional e de trocas, tem 2 pessoas entrando por segundo. Vejam bem o crescimento disso. O LinkedIn chegou a baixar a idade mínima para 13 anos por conta disso, porque os jovens também já estão influenciando e participando das decisões de compra. Basta a gente ver os youtubers e afins. Tá, mas e aí? Já pararam para pensar que a gente tem evoluções em empresas tech? Alguém já ouviu falar em health tech? Tem edutech, insurtech. São empresas tecnológicas que trabalham muito dentro da área tecnológica. Tem a Organização Mundial de Saúde, que ela definiu que ela é a aplicação de tecnologia em saúde. Isso vale para tudo, é conexão. A gente tem que aprender e entender que está tudo conectado. Todas as informações e as soluções e a melhoria da eficiência dentro disso. Alguns exemplos aqui para a gente perceber que existem várias áreas que a gente pode atuar também dentro da saúde. Várias plataformas, vários mercados diferentes, e modelos de negócio diferentes, tentar encaixar ou entender uma necessidade e inovar também dentro dessas áreas. E ver que cada vez mais tem coisas novas e informações novas que há 1 ano a gente não tinha. Machine learning, inteligência artificial, fintechs. Tudo muda e se a gente não estiver acompanhando, se a gente não mudar o nosso mindset para entender que a mudança ela é muito rápida, a gente não consegue acompanhar isso. Se a gente não entender que está tudo conectado, e a gente precisa estar conectado, e não achar que a nossa farmácia do varejo pequenininha vai sumir, ela não faz parte desse contexto, ou não pode aproveitar soluções desse contexto, a gente não está conseguindo acompanhar essa mudança. Algumas ideias aqui, o que a gente tem que mudar, qual que é o perfil que tem que mudar, o que as pesquisas dizem, o que mudou nesse mundo, o que é um profissional novo. Aptidão com números, entender quais são os números, quais são essas jogadas, o que está mudando. Equipes, juntar, porque afinal de contas também tudo é pessoa. Uma pessoa com uma ideia nova, ela pode valer muito mais do que ela custou por 10 anos. Temos conseguido nos organizar e focar, porque as informações elas são milhares, a gente tem que saber para onde olhar, senão a gente também vai ficar louco. Empreendedor, é a ação empreendedora, é o perfil empreendedor de fazer a diferença, de fazer o resultado, de entender que eu sou parte da solução. Ah, mas eles... Não, eles não. Eu sou parte da solução, eu tenho que entender o que está mudando, eu tenho que fazer parte disso. Tenho que me adaptar. Visão sistêmica, porque as soluções todas elas são integradas nos diversos modais, nos diversos mercados, e às vezes a gente pode se relacionar e se reciclar. Hoje em dia eu não aprendo, trabalho minha vida inteira e me aposento. Eu aprendo, eu desaprendo, eu reaprendo. E cada vez mais essas velocidades mudando, eu cada vez mais tenho que aprender, desaprender, reaprender. E assim por diante. Conclusão, pessoal. Se empoderem. Busquem isso. Vão atrás das soluções. Vocês fazem parte da solução e vocês mesmos podem trazer essas soluções. Já dizia o Charles Darwin. Alguém conhece esse cara? O pessoal da área da saúde deve conhecer, né?
não são os mais fortes da espécie que sobrevivem. São os que melhor se adaptam a essas mudanças ambientais. E eu acho que o grande lance do nosso mundo hoje é que ele também está em constante mudança. Muito obrigado. Valeu, Fernando. Parabéns, seu certificado aí. Opa. Tem umas perguntas do público para ti, se tu puder responder. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é, na tua opinião, a diferença da quarta revolução, a revolução digital, para as três anteriores, que iam acontecendo a cada 100 anos, e agora a gente tem a quarta que veio 20 anos depois da terceira? Existe, até eu acho que o Anderson, né? Andersonzinho. Ele apresentou antes um panorama da abundância. O que se diz? Que a nossa capacidade de processamento ela dobra a cada 1, 2 anos e o custo disso diminui. Isso faz que seja um crescimento exponencial. A gente está tendo essa revolução industrial e eu acredito que a próxima seja mais rápida e também mais impactante. Porque na medida que a gente tem a tecnologia presente, que a gente tem a conexão, se eu tinha uma cabeça pensando, é muito mais difícil que essa nova tecnologia entre no mercado e ela seja absorvida. Chegou a eletricidade. Como é que a gente faz o crescimento da eletricidade e o acesso à eletricidade? Vai de uma casa para outra, constrói, investe um grande investimento numa usina e assim o negócio vai indo. Chegou o petróleo, tem que desenvolver os equipamentos para utilizar aquilo como força de trabalho. Um barril de petróleo fazia a produção de centenas de pessoas. Então, como que a gente vai? Isso era muito mais lento. Na medida que chega a internet, eu acho que ela foi a grande impactante disso tudo, porque ela conecta todo mundo. E ela conecta soluções diversas dentro do mercado. Na medida que ela conectou, a gente não tem uma cabeça pensando longe da outra. A gente tem bilhões de cabeças pensando ao mesmo tempo e evoluindo, e cada uma completando a lacuna do que a outra trazia como solução. Eu acho que esse é o grande diferencial de todos. Show. Outra pergunta aqui. Como que tu enxerga que as farmácias, a área farmacêutica, pode aproveitar a onda da internet das coisas? Eu acho que a gente tem que... não é minha especialidade, digamos, de farmácia, às vezes é um pouco mais difícil a gente pegar casos mais concretos. Mas eu acho que as farmácias, primeiro, elas têm que estar conectadas. A pequena ou a grande farmácia, ela tem que entender qual é o serviço que ela presta e por que ela é diferente das outras. Qual que é a diferença de uma pequena farmácia para uma Panvel, por exemplo, que crescem e que tem uma a cada esquina dessas farmácias. Qual que é o valor que ela entrega? É o valor de cuidado, o valor de personalização. Tu está sendo atendido por alguém, tu não está sendo atendido por um atendente qualquer, ou por o próprio dono da farmácia, enfim. A internet das coisas, a gente tem que ver onde é que ela vai se aplicar de fato. Mas é que ela pode melhorar a logística do suprimento, ela pode melhorar nas soluções que a gente vai trazer dentro do nosso controle de estoque, na medida que daqui a pouco tem o entendimento dos números, né, e do acesso aos dados, dos consumos, de quando é que eu consigo diminuir ao máximo o meu estoque. Tem o que se chama de just-in-time, né, isso já é antigo, que é eu receber do meu fornecedor no mesmo momento que eu entrego. Então, a gente diminui a necessidade de fluxo de caixa, aí já estamos falando mais da parte financeira, dentro do processo. Então, é tentar ver quais são as novas tecnologias, aproveitem que o mundo é globalizado, busca pela internet, às vezes até em farmácias grandes, pelo mundo inteiro, do que está acontecendo, quais são as novas tecnologias e o que a gente pode trazer para isso. As pessoas sabem, a gente é muito digital, mas a gente tem dificuldade de encontrar essas soluções no mercado. Mas muitas vezes o que a gente pode fazer? Participa de uma feira, ver o que está acontecendo, quais são as inovações, não só para farmácias, desconecta a farmácia, a gente pensar em farmácia como um varejo, de uma maneira geral, o que do varejo e dos conceitos de varejo a gente pode trazer também para a nossa farmácia. Eu acho que é importante a gente ter essa visão um pouco mais global e não entender que o mercado de saúde está isolado. Entender o que a gente entrega de fato dentro de uma farmácia. Qual que é o valor que as pessoas percebem? O que a gente entrega, de repente, numa loja de varejo comum? O que a gente enxerga do Alibaba? O que ele fez para entregar? O que eu posso fazer? Como é que está a minha presença nas redes? Decisão de compra por redes sociais? Como é que está a minha presença nas redes sociais? Então, entender e não desconectar. Por mais que a gente seja uma farmácia menor ou de bairro, vamos dizer assim, a gente está conectado também. E, para finalizar, para a gente manter o nosso horário, como fazer toda essa evolução com a perspectiva dos recursos naturais finitos? Essa aí, essa pode ser cabulosa, Olha o aquecimento global. Não, eu sou um cara bastante otimista, tá? Eu não entro muito nessas discussões de recursos finitos, porque eu não tenho embasamento para isso. Eu não sei, de fato, o que acontece, o que é a mão do homem, o que não é, o que faz parte da natureza. Mas o que eu acredito? Até um vídeo nos mostrou ali, se não me engano, o Bill Gates tomou um copo d'água que vinha com água com fezes, né?
Eu acho que a nossa capacidade de evolução tecnológica, ela vai chegar um momento que ela vai começar a nos livrar dentro disso. Eu acho que a gente tem a capacidade de processamento, de crescimento de tecnologia, a gente volta para a teoria da abundância, e aí no meu jeito otimista é acreditar que isso vai melhorar. Daqui a pouco a gente já está acabando com o uso de petróleo, no meu ponto de vista. Por quê? Porque as tecnologias elas vão evoluindo, e a gente tem carros elétricos e etc., o consumo disso diminui, a utilização de água diminui, daqui a pouco o reflorestamento, se fala das vacas agora, e tu vê que esse vídeo deve ter 2, 3 anos, e ele falava de proteína de insetos, né? Isso. Mas já fizeram carnes desenvolvidas a partir de células-tronco, carnes totalmente artificiais e que são iguais à carne normal. Por quê? Porque induziram a fabricação daquilo. Então é difícil a gente achar que aquilo ali realmente vai consumir se daqui a pouco não vê alguma coisa que destrói tudo isso. Eu acho que a nossa terra é bem grande para ser tão impactada assim. Tá bom, Fernando. Obrigado pela Certinho? tua participação. Valeu. Obrigado. Salve Pessoal, de palmas aí. Obrigado. Qualquer coisa estou à disposição. Fernando Milagres são poucos no mundo. Pode procurar nas redes, LinkedIn, etc. Se tiver alguma troca de ideias, estou à disposição. Valeu, mestre. Valeu. Obrigado.